Nunca deixou de ser, sempre será, eternamente. Pois tudo que vem dele é eterno, tudo que vem dele é eterno, tudo que vem dele é eterno. Tudo que vem dele é eterno, eterno. Nossos corações sempre queimam por ti, Deus. Amém. Se dobrará, boa noite, irmãos. A graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Cá estamos novamente, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Nossa rede HP de volta, amém? Firme e forte agora, né, pastor? Vocês estão bem, irmãos? Aleluias. Tem alguém nos visitando essa noite aí? Primeira vez na casa aqui? Aleluias. Consolidação. Essa consolidação faltou, mas o... Ah, não estou aqui. Que é isso, meu amado? Você me desculpa, meu irmão. Eita, agora. Aleluia. Até eu fui pego de surpresa. Perdão, meu amado. Desculpa. Nossos visitantes aí ficam com as mãos levantadas. Nosso irmão da consolidação aqui, ó. Nosso amado Jonathan. Vai estar passando o papel aí. Vocês anotaram o telefone aí, amém? Irmãos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre. Amém? Em nome de Jesus. Uma salva de palmas para os nossos visitantes, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. É um prazer receber vocês aqui na nossa casa, amém, irmãos? Voltem com certeza para cultuar Jesus conosco. Irmãos, sem mais delongas aqui, eu vou dar uns recados aqui, ser rápido. Então, toda segunda, terça-feira do mês, nossa rede HP, amém? Na primeira terça-feira do mês, irmãos, é a Rede Pérolas, amém? Então, que é o nosso culto de mulheres, os irmãos aí que são casados, os irmãos que são noivos aí, toda primeira terça-feira do mês, manda as esposas para cá e logo na próxima segunda terça-feira do mês é o nosso culto da Rede HP. E também, irmãos, a terceira terça-feira do mês é o nosso culto de casal, amém? Trazer nossas esposas para receber uma palavra de alinhamento, de fortalecimento para o nosso casamento, é sempre bom, amém, irmãos? Nossa Santa Ceia voltou para o segundo domingo do mês, amém? Teve esse domingo agora, eu não pude estar presente, que o negócio estava feio para o meu lado, mas é uma benção. Inclusive, hoje eu vou tomar, que a gente não pode ficar sem ceiar, né? Amém? Todo segundo domingo. E, pastor, nosso acampamento, qual que é a data agora, senhor? 18 a 20 de agosto, irmãos. A campo da ICAV, tá? Vamos lá. Então, o Aleluia foi muito desanimado, irmãos. Eu sei aí que vai ter, ó, um bando de varão lá no dia do acampamento lá. Um aleluia mais forte para o nosso Jesus Cristo também, irmãos? Ai, graças a Deus. É isso daí. 18 a 20, irmãos. Valor R$180. Amém? Depois procure nossa irmã Paulinha. Ela está responsável. Amém? Vai ser uma bênção, irmão. Não fique de fora. Aleluia. Então, os recados dados. Hoje não tem escolinha, né? Não tem as crianças. Fica mais fácil. Vamos receber para a honra e glória do Senhor Jesus, nosso diácono, irmão Johnny. Aleluias. Aleluia, irmão Johnny, em nome de Deus, vai trazer uma palavra que com certeza vai tocar nos nossos corações. E quando eu
falei com ele em relação à palavra. Quando eu peguei, falei com ele, irmão, Deus pegou e já me deu uma palavra para esse tema, igual Deus tocou no seu coração. Eu falei, então é sinal que, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós estamos alinhados em mente e coração. Amém? Levante do seu lugar, estenda suas mãos. Vamos orar para o nosso irmão em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, poderoso Pai, Pai amado, Pai querido, aqui estamos em Tua presença, Pai, com nossos corações, ó Deus, abertos e atentos, ó Pai, para tudo que o Senhor, ó Pai, quer falar conosco, através do nosso irmão Johnny, ó Deus. Que o Senhor tome a vida dele em nome de Jesus Cristo, ó Pai, neste lugar, que o Espírito Santo, ó Pai, guia e conduza e direcione ele em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que ele seja, Pai, boca do Senhor aqui para nós, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. E o Senhor, ó Pai, nos dê, ó Deus, palavras de conserto, palavras de direção, através do nosso irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Deus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, não é mole não. Quem está preparado aí para ouvir uma palavra aí de renovar não só o nosso coração, mas nossa alma. Irmãos, essa palavra o caráter do homem bíblico, o Senhor me deu tem mais de anos, uns 2 anos a mais ou menos. E eu escrevi, minha esposa está ali, até pedi a ela que viesse, que ela intercedesse pela minha vida, porque o homem tem que ter uma mulher de caráter também. Não é só um homem que tem que ter caráter, tem que ter uma mulher de caráter. E eu comecei na época, o que Deus me deu, eu escrevi num papel, eu colei na porta do meu guarda-roupa e eu orei. Eu pedi, Senhor, eu quero ser esse homem aqui. E eu vou ler aqui para vocês o que eu escrevi. O que Deus quer que eu seja. O homem de Deus, Deus quer que eu seja. Um bom homem, fiel, que cuida da intimidade com o Pai. Um bom marido e pai. Um bom servidor, um mordomo da casa do Senhor e do seu próprio trabalho. Aquele que cuida de quem precisa. Aquele que cuida da família, da espiritualidade da família. Ser protetor, ser provedor, cuidar da obra, ser um bom funcionário, pontual, esforçado, sempre melhorando. Todos esses pontos eu errei. Todos. Nenhum deles eu estou isento. Se eu estou aqui, é porque o Senhor me provou em cada um deles. Deus disse para mim, meu filho, para você falar de algo, você tem que viver. Que isso é algo muito sério. Você vai mexer na mente dos seus irmãos, no coração dos seus irmãos, para introduzir um pensamento novo, uma ideia nova. Mas você tem que ser moldado nesse caráter. Eu não estou pronto, irmãos. Ainda estou errando muito. Mas eu quero acertar. O início dessa palavra, eu queria trazer lá no início em Gênesis. Deus, quando criou o mundo, criou o homem, criou a mulher, Ele criou Adão à imagem e semelhança dele. O que nós entendemos como imagem e semelhança? A gente acha que a imagem é o corpo. A gente está totalmente enganado. Quando Deus fala que Ele criou cada um de nós à imagem e semelhança dele, foi no início, quando Ele criou Adão com o caráter dele. Adão tinha o caráter de Deus. Só que Adão estava sujeito ao quê? Aos seus pensamentos, às suas vontades. Então ele era semelhante, ele não era igual a Deus, senão ele não tinha errado. Naquele momento que Adão aceitou a fruta da mão de Eva, ele desobedeceu a Deus e ele transformou o caráter dele num caráter próprio, onde ele mesmo foi gerado em seu bel prazer, em suas belas vontades, em seus arrependimentos de obras mortas.
Porque, irmão, depois que fazemos algo de ruim, o arrependimento é bom, porque futuramente não vamos errar. Mas não adianta mais ficar chorando pelas coisas erradas que nós fizemos. O que adianta é mudar o pensamento e ter a convicção de melhora. Quando eu escrevi isso, eu falei: Senhor, eu já errei em tudo isso. Eu já falei em tudo isso. Eu já falei com a minha filha, já falei com a minha esposa, já falei com o meu pastor, já falei com o meu patrão, com os meus pais. O que eu preciso fazer? Ele falou: meu filho, você precisa erguer a cabeça e colocar dentro de si a vontade de acertar. Se você não tiver força de vontade para aplicar o amor de Deus na sua vida e a sabedoria de Deus na sua vida, não adianta nada. Irmãos, nós precisamos ser fortes, ser valentes. Mas uma coisa eu falo para vocês: o mais importante é que a gente venha reconhecer os nossos erros e enfrentar as nossas consequências. Porque o mais difícil é enfrentar as consequências. O mais difícil é enfrentar os nossos BO. É ou não é verdade? A gente às vezes foge do pecado, mas o pecado vem atrás de nós. Por quê? Porque a maior parte do pecado está na nossa mente, que é o que nos leva a cair, nos leva a se prejudicar e prejudicar o próximo às vezes. Tem uma palavra que diz que o homem, eu vou até ler aqui para vocês, o homem que domina a si mesmo é melhor do que ele sitiar uma cidade. O que nós precisamos fazer é ter domínio próprio. Então eu queria estar lendo aqui algo que Deus colocou no meu coração, que eu estou discutindo com os irmãos. Está aqui em Provérbios. Provérbios 16, versículo 32. O irmão que tiver a sua Bíblia, já está acompanhando. Aleluia. Provérbios 16, versículo 32, diz assim: muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mais vale controlar suas emoções do que os ímpetos do que conquista toda uma cidade. O que Provérbios está dizendo ali é que às vezes a gente conquista dinheiro, carro, casa, trabalho, nome, títulos, mas a gente não sabe dominar a si mesmo. Não pode ficar meia hora sozinho com o celular que já bota na pornografia. Não pode ficar meia hora com a televisão ligada sem procurar saber só coisas que te interessam, coisas que não é um interesse mútuo. Às vezes nós precisamos abrir mão de coisas que nós queremos ou desejamos para ter coisas melhores. Deus, ele pede da gente sacrifício. Para obtermos o sucesso da nossa casa, da nossa família, a gente tem que abrir mão. É muito difícil. Tem irmãos aqui que eu tenho certeza que a grande maioria gosta muito de futebol. Quantos jogos de futebol você assistiu e deixou de ficar com seu filho? Deixou de dar mais atenção para sua esposa? Quantas vezes você parou de ficar com seu filho ou a esposa para jogar um videogame, que tem os games aqui também? Quantas vezes? Quantas vezes nós deixamos de fazer coisas para procurar nossos interesses na internet, ou até mesmo só deitar e dormir? Eu estou cansado, estou cansado. Nesse período que o Senhor me tratou, e tem me tratado, Deus colocou no meu coração: seja o primeiro a acordar, seja o primeiro a orar, seja o primeiro a falar do amor de Deus na sua casa, na sua vizinhança, na sua igreja. Isso tem movido no meu coração. Temos que ser os primeiros. Se você é um homem de Deus que quer carregar a cruz, você tem que ser o primeiro a dar exemplo. A gente não pode exigir do próximo aquilo que nós mesmos não estamos fazendo. Não tem como você ganhar um mundo sem você conquistar pessoas ao seu lado para guerrear junto com você. Eu preciso inspirar pessoas, vocês precisam inspirar pessoas para que nós possamos seguir juntos na mesma direção, que é construir o quê? Uma casa cheia da presença do Espírito Santo, ter filhos criados debaixo da graça e sabedoria do Senhor. Nós precisamos nos dedicar, nós precisamos abrir mão do nosso eu, abrir mão dos nossos pecados.
os pecados escondidos. Irmão, quantas e quantas vezes nós nos pegamos olhando páginas na internet e vem pornografia, vem muita coisa que não presta. E às vezes a gente, com falta de domínio próprio, acaba olhando. Você pode até conseguir rejeitar, mas ainda tem muita coisa que nós precisamos melhorar. Uma tática que o Espírito Santo me deu foi o quê? Falou assim: filho, para você deixar de desejar mulheres fora da sua casa, que só a sua esposa, você precisa olhar as outras mulheres como sua irmã. Quando você olhar para outra mulher, a não ser a sua esposa, e ver ela como sua irmã, você não vai desejar ela. Porque senão você está fazendo um incesto. Quem tem vontade de namorar a irmã? Ninguém, gente. Misericórdia. Por favor, né? Então, essa é uma das táticas que o Espírito Santo me deu para poder me livrar da pornografia, da masturbação, de coisas que só me prejudicaram no passado. E eu fui vencendo, dia após dia. Tem muitas coisas ainda que eu tenho que melhorar. Eu preciso ser um pai melhor, preciso ser um marido melhor. Mas porque todos os dias, se você não trabalhar isso, você vai perder a prática. Você precisa praticar todos os dias. Você precisa praticar o amor ao seu próximo todos os dias. Quantas vezes as pessoas bateram na tua porta ou te ligou pedindo ajuda e você negou? Quantas vezes? A responsabilidade do homem de Deus, eu vou citar aqui o caráter do homem de Deus, para que a gente possa assimilar tudo isso que eu estou falando. Eu levantei aqui sete princípios bíblicos. O primeiro é o hábito. Podemos entender que esse princípio, como as características de cada pessoa, incluindo seus hábitos, qualidades e também fraquezas. A responsabilidade do homem de Deus. Só para você ter noção, ó. Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos tornam-se caráter. O nosso caráter torna o nosso destino. Seus pensamentos vão gerar um hábito. Esse hábito gera um caráter. E esse caráter é o seu destino. Qual é o teu destino? Qual é o caráter que você tem implantado no seu coração? Qual é a situação que você se encontra aqui dentro do seu? O que você tem trabalhado dentro de si? O que você tem buscado? O que você tem desejado? Isso tudo faz a diferença. Se nós não tivermos um hábito de buscar ao Senhor, de fazer coisas que vão trazer alegria para o Espírito Santo, nós só vamos estar entristecendo o Espírito Santo dentro de nós. E quando estamos entristecendo o Espírito Santo dentro de nós, é que o negócio é feio. E já estamos bem desviados do foco que é Cristo. A segunda é individualidade. O princípio da individualidade. Cada órgão tem uma função específica no corpo, assim como cada ser humano vem ao mundo com uma razão específica para existir. É por isso que as pessoas têm diferentes talentos, conhecimentos, competências, personalidades que os conduzem, suas vidas e maneiras tão diferentes. E saber quem você é descobrir o seu propósito de vida, porque você se torna uma fortaleza. O pobre, quando te procura, aquele que está necessitado, você torna uma fortaleza dele. Você ajuda ele, você traz força. Quantas pessoas têm buscado força na gente e a gente não tem trazido essa força de volta? A pessoa vira para você: meu irmão, como você está? Eu não estou bem. Você nunca está bem para o próximo? Você precisa estar bem. Por que, irmão? Nossa, é tão difícil, eu não estou bem. Ó, a depressão, eu vivi depressão. A depressão é porque a gente não esquece o passado, a gente sofre pelo passado. A ansiedade também me pegou, irmão. E a ansiedade é um problema que a gente sofre pelo futuro. Mas para você ser um homem de Deus são e salvo, você precisa ter paz. E a paz você só tem quando você domina a si mesmo no dia de hoje, crendo quem você é em Deus, sabendo quem você é em Deus, sabendo o propósito de vida que você tem e aonde você vai amanhã. Só Deus sabe. Nós precisamos ter essa conquista de si mesmo, conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo.
É uma das coisas mais difíceis do mundo, meu irmão. Mas quando você domina a si mesmo, você vence a bebida, você vence as drogas, você vence a masturbação, você vence a depressão, a ansiedade, você vence tudo. Porque o Senhor, Ele vai te dar força para você ter domínio próprio. O domínio próprio não vem de nós, vem de Deus. É um dom do Espírito, mas você só pode ter se você aplicar a busca incessante pelo Espírito Santo diariamente. Irmãos, o quanto eu erro nisso, o quanto eu erro. Às vezes eu acordo, tenho que sair trabalhar porque eu estou atrasado, não oro, mas eu vou orando, eu falo, Jesus me perdoa, eu não estou orando aqui em casa, eu estou orando na rua. Às vezes vocês veem eu gravando vídeo no meio da rua, porque não deu tempo de orar em casa, estou orando ali com o telefone na mão, descendo o morro. É loucura, mas é melhor do que nada, irmãos. Faz do jeito que dá, faz como você puder, mas não deixa de fazer, não deixa de se promover no Senhor, no seu coração, falar, Senhor, eu estou aqui, mesmo que derramado, mesmo sem tempo, mesmo sem ter força, estou aqui, Senhor. Derrame-se nele, busque a Ele, entregue-se a Ele. Às vezes você não vai ter tempo, irmão, mas o tempo que você tiver, se você clamar, Ele vai te ouvir. Se você chorar, Ele vai saber que você está entregando seu coração ali. Às vezes você não quer mostrar para ninguém, vai para o banheiro, ora. Na empresa, onde você estiver, na rua, dentro do ônibus, abaixa sua cabeça. Feche seus olhos, ora, às vezes de olho aberto mesmo. O celular está aqui para pegar qualquer informação que você quiser. Você pode ler a Bíblia no celular onde você quiser, você não precisa levar a Bíblia. É bom, o pastor fala que é melhor levar, né, pastor? Mas se você não pode levar sua Bíblia para outros lugares, leva seu celular com a Bíblia nele. Abre lá, lê. Abre lá e lê. Faz do jeito que dá, faz como puder, melhor do que não fazer. É isso que a gente tem que aprender, essa é a lógica do ser humano hoje. Faz do jeito que dá. Nós somos homens, nós temos que nos virar, meu irmão. É parar de ficar assim, ai, tadinho de mim, eu não tenho tempo para orar. Não interessa, você tem tempo sim. Você tem tempo para pensar besteira, você tem tempo para pensar em futebol, você tem tempo para pensar em videogame, você tem tempo para pensar em besteira, pensar só em trabalho. Como é que vai fazer amanhã? Quantos clientes você vai atender amanhã? Você tem tempo, faz do jeito que dá. Nós temos tempo, irmão. Às vezes nós procrastinamos o tempo nosso para poder falar que não tem tempo para as coisas. Ele entrega o tempo dele para nos atender. Nós podíamos fazer o mínimo e buscar ele. É o mínimo. A sua individualidade é isso. É você saber quem você é, saber o quanto você necessita dele. O quanto você necessita dele. Ele não necessita de nós. Ele não necessita de nós. Ele morreu na cruz para nos salvar, foi, mas principalmente para cumprir o que o Pai tinha. Então nós temos que entender isso. Nós não somos a bolachinha, a última bolachinha do pacote, não. Nós não somos melhor que nada, não. O Senhor é que é melhor de tudo. Então é nós que somos dependentes dele. Então temos que buscar ele como foco principal da nossa vida. Se você não buscar o Senhor, o seu casamento vai fracassar. Se você não buscar o Senhor, o seu trabalho vai fracassar. Nós temos que entender isso. Se você não buscar o Senhor, a sua vida com seus filhos vai fracassar. Irmãos, como eu disse, eu perdi tudo. Eu fracassei em tudo. Eu fui um miserável, ainda sou um miserável, mas hoje eu sou um miserável sabendo quem eu sou e eu busco nele a força. Eu busco nele a força. Eu falo que eu não sou ninguém, Senhor. Não sou ninguém. Eu queria muito, irmãos, ter várias qualidades que muitos de vocês aqui têm. Muitos de vocês têm qualidades que eu queria ter e eu peço a Deus que me dê. Mas, Senhor, eu quero ser como o irmão fulano, irmão ciclano. Eu não vou levantar nomes aqui, senão eu vou estar exaltando muito, outros vão ficar com ciúme e a gente vai ficar aqui, entendeu? Mas muitos irmãos aqui têm muitas qualidades que eu queria ter. Tem irmãos aqui que eu tenho qualidade de humildade, que está impactando a minha vida com essa humildade. Tem irmãos aqui que têm qualidade de se derramar para ajudar o próximo, arranca a própria roupa do corpo para dar para o próximo. E tem me impactado, sabe? Tem irmãos aqui que pega dinheiro do bolso, pega comida dentro de casa para dar para os outros, tem me impactado. Então eu tenho aprendido com muitos de vocês, irmãos. Vocês têm sido exemplo, irmãos. Tem homens valentes nessa casa, tem homens de Deus nessa casa. Não baixa a cabeça para Satanás, não baixa a cabeça para os seus pecados.
Levanta a cabeça e vamos vencer mais uma, até que Ele venha. Nós vamos vencendo uma por vez, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, o autogoverno é saber controlar o nosso comportamento, as nossas atitudes em casa, como pais, irmãos, na escola, na igreja, no trabalho, com os amigos, etc. Quando nós temos o autogoverno, domínio próprio, somos capazes de cumprir as regras sem dificuldades, mesmo que nós não gostemos delas. Quanta coisa a Bíblia fala para a gente fazer que a gente não gosta, mas é necessário. É necessário. No exército, botava você lá para ficar fazendo um monte de coisa que você não queria fazer, mas você fez. No final você saiu de lá, ficou com saudade de lá. Ficou saudade das amizades lá, das madrugadas lá que tinha que acordar, né? Tem irmãos que encontram os colegas lá do exército, fica saudoso, com saudade dos irmãos. Ô, meu irmão, que saudade de você, bom te ver. Olha só, sofrimento. O sofrimento faz de nós mais forte, porque um fortalece o outro. Deus nos chamou, irmão, sabe para quê? Confessar os pecados uns aos outros. Eu tenho que chamar você e falar, irmão, eu pequei nisso aqui. Sem vergonha. Porque na hora de pecar nós não tem vergonha. Por que na hora de confessar nós tem vergonha? Então confesse os pecados uns aos outros. O homem cristão, o homem segundo a palavra, ele é um homem que tem vergonha do pecado, mas ele abre mão de si mesmo, conta o seu pecado, revela. Sabe por que você tem que revelar o seu pecado? Não é para que o seu irmão se escandalize, não. É para que ele te ajude a vigiar, para que ele te ajude a te manter de pé, para que ele fale, irmão, cuidado, cuidado. Então, irmão, o que sempre pega no meu pé, que eu falo demais, eu não ouço muitos outros. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim, nós precisamos uns dos outros. Os nossos pecados são mazelas que vão ensinar uns aos outros a serem pessoas melhores. O Senhor vem nos dando força através das nossas quedas, nós reerguemos, e quando reerguemos, reerguemos mais fortes. Se você não vigiar o pecado que você praticou ontem, você vai cair de novo. Então, o vigiar e orar é sempre. Olha em Provérbios 25, versículo 28, diz assim, ó: uma cidade aberta, sem muralhas, tal é como um homem sem autocontrole. Uma cidade, naquele tempo medieval, se não tivesse uma muralha, ela era atacada, ela era sitiada, destroçada, aniquilada. Roubavam, né? Estrupavam as mulheres, matavam-se as crianças, roubavam seus outros. E você? Como está a sua vida? Você tem tido esse autocontrole? Você tem tido esse cuidado consigo mesmo, com a sua esposa, com seus filhos? Você tem tido? Nós temos que ser valentes. Nós não podemos aturar a maldade contra os nossos filhos. Nós não podemos aturar a maldade contra as nossas esposas. Sabe qual maldade eu estou falando? A nossa ignorância, a nossa arrogância, a nossa falta de temperamento, de domínio próprio com os nossos filhos, de às vezes bater, às vezes falar palavras malditas, às vezes falar palavras malditas com as nossas esposas, porque a gente quer defender do mundo, a gente quer defender do homem que quer, o homem chegou lá, falou um negócio com a minha mulher, você quer defender ele, e você que não falou nada para ela, para elogiar ela, e você que não falou nada para levantar a autoestima dela, e o seu filho que às vezes só quer ouvir, tem orgulho de você, meu filho. Tem orgulho de você. Quantos de nós aqui queríamos ter ouvido isso dos nossos pais? Então o Senhor nos chamou essa noite para olhar para essas coisas, nos arrepender dos nossos erros, ser pais, maridos, filhos melhores. Porque, irmãos, eu tenho olhado quantas e quantas vezes a minha esposa está de testemunha. Eu, sem querer, sentava na mesa com os meus pais e do nada a gente começa a discutir. E para mim aquilo é tão natural que eu não tratava isso como um problema. Mas por quê? Eu não sabia ouvir, eu não sabia filtrar, eu não sabia tratar. Isso Deus trouxe através da vida dela o entendimento que eu preciso ouvir, preciso tratar e respeitar.
mas que eles estejam errados, eu não posso bater de frente. Eles são meus pais. Ensina os seus filhos, filho, mais que você achar que eu esteja errado, tem que respeitar. Ensina isso. Às vezes a gente quer bater, a gente nem justifica por que a gente está batendo, por que está brigando com o filho. A gente simplesmente briga. Ah, o que eu fiz? Cala a boca. Porque às vezes a gente chega cansado do trabalho, com a mente cheia de problemas do trabalho. A gente chega em casa, não sabe dar uma boa noite para a esposa, não sabe dar um abraço para o filho. Irmãos, eu estou falando muito de filhos aqui, meus irmãos sabem. A minha filha não mora comigo, eu morro de saudade dela. Uma das paixões da minha vida. E isso me dói. Porque eu queria ser o pai que eu estou dizendo para vocês ser. Eu não posso. Deus não permitiu que eu pudesse fazer isso à proximidade. Mas Deus sabe meu coração. Então eu falo para vocês. Não adianta a gente falar que é bom pai, a gente levava a passear, mas a gente não dá atenção. Abraça seus filhos, conversa com eles. Eu vi uma mãe que perdeu o filho e ela fez tudo pelo filho. O pai também chorou, fez tudo pelo meu filho. Mas se você buscar nos tempos de hoje, quantas mães e pais estão perdendo os filhos para depressão porque não sabe chegar e ouvir, só quer chegar e julgar. Então às vezes a gente precisa ouvir. Nós somos os homens responsáveis pela nossa família, irmãos. Nós somos responsáveis pelas nossas esposas. Se ela estiver em depressão, o culpado somos nós, porque nós não cuidamos dela. Nós temos que cercar elas com amor, nós temos que cercar nossos filhos com amor, nós temos que cercar nossa casa com oração, com a palavra do Senhor, trazer a nossa família à reflexão da palavra. Ah, irmão, mas a depressão chega em qualquer lar, chega. Mas se você tiver feito isso, você vai falar, eu luto e lutei e vou continuar lutando. Agora, se você não fizer, eu falo assim, será que não é culpa minha? Será que eu não poderia ter feito mais? Teve uma amiga minha, uma irmã lá do meu bairro, lá, que perdeu a filha dela, uma depressão. Ela se meteu em três relacionamentos, se eu não me engano. Ela saiu de um casamento, teve mais 2. Nesse último, o cara pediu um tempo para ela, estava morando junto, pediu tempo para ela, ela suicidou. Quantos homens são responsáveis pela morte dessa mulher? Quantos homens? O pai, primeiramente, porque o pai traiu a esposa e ela é fruto da traição dele com outra mulher. Então ela é uma filha de uma traição. Ela cresceu já sem estrutura familiar. O pai não deu um exemplo. Então essa menina já cresceu sem saber o que era um homem bom, o que era um homem referência. Então, se você for ver, o que você tem feito? O que você tem feito? Eu falo de mim, o que eu tenho feito também. Aí entra no quarto, semear e colher. É a lei da semeadura e da colheita. Tudo o que plantamos, certamente colheremos. Na mesma proporção, de acordo com a semente, será a nossa colheita. Olhando ao nosso redor, no nosso dia a dia, veremos claramente esse princípio. Se você plantar oração, vai nascer uma família saudável de oração. Se você plantar palavra, vai nascer uma família cheia da estrutura da palavra do Senhor. Você criar os seus filhos debaixo de oração, não é oração sua, é oração com você. Eu vejo o irmão Tiago, esse menino cantando louvor, cara, é a coisa mais linda. Outros irmãos também levam os filhos, vejo o irmão Jonas também, está ali trazendo o menino. É isso que nós temos que fazer, trazer os nossos filhos para perto do Senhor, para perto desse ambiente aqui. Nós precisamos ensinar eles. Ah, irmão, eu não tenho filho, traz seu sobrinho, traz seu primo, traz seu irmão caçula. Irmãos, por Deus do céu, eu falei com o pastor, a minha tristeza foi a minha família não vir hoje. Alguns amigos trabalham, vieram, mas meus irmãos não puderam vir, meus pais não puderam vir. Então é uma tristeza para mim.
Mas eu sei, quem tinha que estar aqui ouvindo, está aqui ouvindo. Você é a pessoa que Jesus quer tocar nessa noite. A sua casa é a casa que Jesus quer transformar nessa noite. A sua vida é a vida que Jesus quer transformar. Mordomia. Quem sabe o que é mordomia aí? Quem sabe? Pode falar, Carlos. Pode falar. Quando a gente ouve geralmente falar sobre mordomia, acha que é uma pessoa que recebe, né, uma mordomia. Essa é a visão que o mundo nos trouxe, mas é uma visão totalmente prejudicada. Mordomia é ser mordomo, é ser aquele que serve. O irmão Gabriel falou assim: pô, dá um café aí. Não, trouxe café para passar aí. Não, traz café para mim também. Eu falei: o Carlinhos falou: tá vendo aí, ó? Vai pregar, vai lá buscar o café. A gente está usando um exemplo, né, na brincadeira, mas imagine você. A sua esposa te pede um copo d'água, você não é capaz de buscar um copo d'água para ela. Seu filho te pede, às vezes, um biscoito diferente, você não quer comprar porque você está com preguiça de sair. A gente servir, eu estou dando exemplos pequenos. O negócio é muito mais amplo, muito mais grandioso. Eu tenho, se eu não me engano, acho que foi o Luiz Hermínio que falou sobre isso. Teve outros pastores também que eu vi esses dias aí que falou sobre isso. A gente é capaz de fazer tudo pelos outros e às vezes pelos nossos nós não fazemos nada. A gente pega um irmão, poxa, me leva ali que eu tô atrasado. A gente não leva. Vai lá, chama o Uber. A sua mãe liga para você: meu filho, eu queria ir para a igreja hoje, não me leva na igreja não. Mãe, acabei de chegar do serviço, estou cansado. Tem gente que nem tem mãe para levar para a igreja, irmãos. E a gente não quer servir aqueles que estão do nosso lado, os nossos familiares, os nossos amigos. Não estou dizendo para você ser a pessoa boba que o mundo fala que é bobo. Aquele que faz tudo para todos, o mundo fala que é bobo, mas Jesus fez. E ninguém chama ele de bobo. Sabe por quê? Ele fez para todos, sem olhar nem escolher ninguém. Ele morreu por todos. Jesus foi o maior mordomo que teve. Lavou os pés de seus discípulos. Ele ensinou a humildade e a qualidade. Porque ele ensinou a fazer com qualidade. Não foi de qualquer maneira. Não foi de qualquer maneira. Tudo que ele fez foi com qualidade. E às vezes a gente faz de qualquer jeito. Quantas vezes eu tive familiares meus que precisavam levar minha avó no hospital para fazer fisioterapia. É difícil levar ela para fazer fisioterapia, fazendo de cara feio. Muitas vezes precisava de uma mulher para lá dar banho nela, fazia de cara feio. A minha mãe vinha cá do bairro de cá para ir lá para dar banho na minha avó. Eu dei banho na minha avó. Não estou me gloriando, não. Mas quando uma mulher não está ali para fazer um serviço de uma mulher, o homem tem que fazer. Se não tiver uma mulher para fazer a comida, o homem vai fazer a comida. Se não tiver uma mulher para botar o neném para dormir, o homem vai botar o neném para dormir. Assume os seus BO, irmão. Assume os seus BO. Se a sua mãe precisar de ajuda, convença a sua mulher que a sua mãe precisa de ajuda e ela é sua mãe. Entenda isso. O homem, ele tem que honrar. Ele tem que honrar. Ser honrado já é outro papo. Outro papo. Deus fala que nós temos que ser mordomos do reino. Que o reino é tudo aquilo que ele governa. Que ele entregou na tua mão para você governar. Se você diz que governa a tua casa, sirva a tua casa. Se você diz que governa o seu trabalho, sirva o seu trabalho. Trata bem seus funcionários. Trata bem seus colegas de trabalho. Sirva. Quantas e quantas vezes a gente trata os outros igual lixo, irmão? Sem querer, a gente acaba tratando, porque a natureza é caída. Entenda. Estou falando de mim também, irmão. Também sou pecador. Quando a gente consegue, irmão, dominar,
a gente tem a soberania. Esse ponto é o poder supremo de autoridade moral. A autoridade do soberano. Qualidade ou estado que é soberano. Esse princípio é elaborado a partir da compreensão de que está em Deus a fonte de todo poder. Se você governar em Deus, você está sendo soberano naquilo que Ele te deu autoridade. Mas se você não souber governar, você está trazendo tristeza e insegurança para aqueles que estão sendo governados. Eles estão sendo liderados. Esses dias, eu passei uma situação meio que complicada, porque eu tenho feito um contrato de trabalho, esse contrato de trabalho estava para ser encerrado, e toda vez que um contrato de trabalho está para acabar, a gente fica meio agoniado, não sabe o que está por vir, e as contas não esperam. Quando eu falei para minha esposa ficou assim meio entristecida, ficou na dela, e Deus falou no meu coração: a responsabilidade é tua. Fala para ela. Fala que eu garanto, porque eu sou Deus. E em segundo lugar, você garante que você é marido dela. Não deixe que ela venha sofrer com as dores, que a responsabilidade é sua. Entenda isso. Quantas vezes, às vezes, a gente fica dividindo as coisas com a mulher, mas a gente não se coloca dizendo: eu vou resolver. O Senhor é por mim. Vai dar tudo certo. Esse é o homem que é soberano sobre si, sobre a sua casa, com a autoridade que Deus deu. As coisas às vezes não dão certo, mas a gente não sabe se dominar. A gente começa a chorar, a gente começa a se desesperar. A gente falta com o quê? Com a acreditar no Senhor, a fé no Senhor, que Ele provém e não deixa faltar. E a gente acaba deixando fadar tudo isso. A gente fala: poxa, não sei o que vai ser amanhã. Não interessa, Deus é por mim. Eu não sei o que eu vou fazer para pagar minhas contas. Não interessa, Deus é por ti. Eu não estou dizendo para você sentar e esperar não, meu irmão. Mas é acreditar que antes que tudo acabe, vai acontecer um reboliço a seu favor. Porque o Senhor, Ele cuida daquele que trabalha. Ele cuida daquele que acredita. Temos vários testemunhos, o irmão contou um testemunho, né, irmão Jorge? A gente fica assim, não tem como não acreditar, irmãos. Deus provê. E Ele vem, faz e quero ver explicar. Você não explica. Porque as coisas de Deus acontecem sem a gente explicar. Os irmãos sabem aí, a maioria sabe do testemunho que foi meu casamento. Deus é que proveu, eu não tinha condição. Cheguei chorando com meus padrinhos. Eu não sei nem como é que eu vou fazer, mas Deus mandou casar, gente. Me ajuda aí. E as portas foram se abrindo, o Senhor foi dando providência, né? E a gente vai seguindo. Agora, o mais importante, uma das coisas mais importantes, é a união. O caráter do homem de Deus é acreditar que a união faz a força. Que a união vem do Senhor. Quando a gente ceia aqui na frente, aqui com os irmãos, nós estamos colocando iguais uns aos outros, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, perdoando uns aos outros e fazendo uns aos outros mais fortes. O princípio da ceia é mesmo, é nos converter os nossos corações uns aos outros, nos aproximar uns dos outros. Esse culto dos homens, irmãos, Deus está trazendo um novo princípio para nós, um princípio de união, um princípio onde o Senhor vai governar sobre nós e todos aqueles que colar na nossa vai ser transformado, porque nós vamos ser transformados. A nossa vida está sendo tratada aqui neste lugar. Eu orei muito, Senhor, hoje, eu falei muito com o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor me dê condições de falar sobre essas coisas, porque tudo que Deus falou comigo, irmãos, foi falando aos pouquinhos, fui escrevendo, e eu não sou, quem me conhece sabe que eu não sou de pregar em cima de celular, de papelzinho. Eu leio o Bíblia e vou pregando. Hoje foi algo diferente que Deus fez, que Deus queria tratar pauta a pauta com a gente. E Deus falou para mim, falou: homens de verdade
tem firmeza e constância nas suas palavras, nas suas atitudes, é mais do que virilidade. Mais do que virilidade, é maturidade. O homem ser viril é a coisa mais fácil que tem. Até remédio ele compra para ser viril. Todos os animais, até um cachorrinho é mais viril às vezes que o homem. Então a gente acha que virilidade é masculinidade. Masculinidade é assumir os B.O., é ser maduro, saber lidar com as coisas, saber lidar com os problemas, saber lidar com as vitórias. Isso é maturidade. Honrar a sua palavra. Quando dizer que vai, vá. Quando dizer que não vai, não vá. Honra a tua palavra. Aleluia. Eu queria estar encerrando, pedir o pastor para estar orando para todas essas áreas das nossas vidas. Nós precisamos ser curados. E só o Espírito Santo pode nos dar toda a qualidade de bênção que nós precisamos. Se eu tivesse amigos como eu tenho aqui hoje, pastor que me ajudou e tem me ajudado tanto, no tempo que eu tive a maior dificuldade da minha vida, irmãos, eu não tinha agido da maneira que eu agi. E eu machuquei muitas pessoas. Eu não consigo mudar mais nada disso. Eu não consigo mais fazer as pessoas me enxergar de outro jeito. Porque é mais fácil você cuidar daquilo que é novo. Por exemplo, uma folha de papel, quando ela é nova assim, você pode cuidar dela. Mas depois que a folha de papel ela é amassada, todos os amassados vão aparecer. Você pode esticar, você pode passar o ferro de passar. E assim a confiança e a mente das pessoas. Então hoje eu falo para vocês, quantas pessoas a gente já machucou, quantas pessoas que a gente traiu a confiança dela, quantas vezes, né, nós fazemos isso. Não vai mudar, vai continuar assim, mas o perdão é necessário. Existem pessoas aqui que precisam pedir perdão para Deus e para essas pessoas que a gente machucou. Eu tenho um processo já de anos para que essas pessoas que eu fiz, né, esse mal, me perdoem. E eu sei que só o Senhor Jesus para mudar isso. Então eu queria chamar os irmãos que quiserem, né, vir aqui na frente para estar orando, para que Deus venha curar toda essa dor que nós causamos a essas pessoas. Eu queria chamar o pastor para estar orando para a gente. Eu sou o primeiro a ajoelhar aqui, irmão. Amém? Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Johnny, por essa palavra. Nós queremos selar essa palavra em oração. Como diz o Salmo 116, amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz. Eu sei que o Senhor está ouvindo aqui essa palavra. Eu sei que o Senhor está ouvindo o clamor, o anseio, a oração de cada um dos teus filhos. Eu quero juntamente com eles colocar nossas orações diante do Senhor. Queremos interceder ao Pai, queremos clamar diante de Ti, queremos orar ao Senhor por tudo que foi ministrado, para que o Senhor levante homens saudáveis, para que o Senhor implante o seu caráter na vida desses homens. A Tua palavra nos garante, Deus, que o último Adão é maior do que o primeiro Adão. O estrago que o primeiro Adão fez pode ser desfeito pela obra de Cristo naquela cruz e pela remissão do seu sangue em nossas vidas. Então nós oramos agora, ó Senhor Jesus, para que o seu caráter se torne algo material na vida dos seus filhos.
ao ponto de que eles se deem pelas suas esposas, como o Johnny falou, que eles sejam mordomos em suas casas, nos seus trabalhos, nessa sociedade, que por onde eles forem, ó Deus, o caráter do Senhor fique visível, que eles sejam cartas vivas no meio dessa geração perversa. Que o Senhor dê a graça, que o Senhor dê a sabedoria, para que seus filhos jamais se sintam além daquilo que eles são. Nós somos dependentes do Senhor. A tua palavra nos diz: diga ao fraco que eu sou forte. Então nós somos esses fracos, Senhor, que dependemos da sua força, que dependemos, ó Deus, do seu toque, que dependemos, ó Senhor, de suas palavras, que dependemos do Espírito que o Senhor derramou sobre as nossas vidas. Então nós oramos, ó Pai, para que sim, de fato, a gente venha servir nossas casas, a gente venha ter domínio próprio. Nós oramos para que o Senhor nos livre, ó Deus, dos desejos carnais. Como foi falado, que haja uma vigilância diante de uma televisão, diante da tela de um celular, diante desse mundo, Deus, tão promíscuo, que haja uma vigilância da nossa parte. Que a gente faça uma aliança contigo, assim como Jó fez. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Sim, Jesus, levanta homens aqui nessa noite que não vai pôr coisas más diante dos próprios olhos. Sim, Deus, levanta homens humildes ao ponto de pedirem ajuda uns para os outros. Quantos erros nós cometemos porque às vezes não confiamos uns aos outros, não confessamos nossos desejos, nossos anseios, nossas vontades uns para os outros. E às vezes temos que ser envergonhados ou ter que confessar o pecado, sendo que existia uma mesa, existia amigos, existia pessoas, Deus, que o Senhor levantou, às quais a gente poderia abrir nossos corações, falar: irmão, ora comigo, me ajuda nesse quesito, me ajuda no outro quesito. Derrama humildade, Deus, em nossos corações. Não nos deixa sentir superior a ninguém. Sim, Deus, cria uma aliança entre nós. Cria, Deus, como foi falado, um ambiente saudável entre nós. Como foi falado aqui nessa noite, que a gente não tenha, ó Deus, inveja daquilo que o outro irmão se tornou, mas que a gente possa sentar com ele e falar: irmão, me ajuda. Eu sou tão admirado com a paternidade que você exerce. Eu sou tão admirado pelo esposo que você é. Eu sou tão admirado pela fidelidade que você tem a Deus, pela sua devoção a Deus. Senta comigo, me ensina. Assim como diz, Pai, em Salmo 119, verso 63, que essa seja uma das coisas do nosso coração. Eu quero me aliançar àqueles que andam segundo o teu propósito. Que a gente possa, Deus, ser um na vida do outro, esse tipo de homem. Sim, um homem que vai ajudar o outro a cumprir o propósito, meu Pai. Levanta pais, levanta filhos, levanta homens, levanta sacerdotes, levanta profetas. Que as nossas diferenças não tenham o poder de nos separar, Jesus. Porque o que nos une é maior do que aquilo que tenta nos separar. Só Cristo consegue unir homens diferentes, tendo o mesmo coração, a mesma visão, o mesmo propósito. Então, Pai, que em nome de Jesus nós oramos, para que o Senhor levante um exército de homens aqui nessa casa, um exército de homens aqui nessa cidade, Senhor, um exército de homens, ó Deus, que vão tocar outros homens, que vão forjar outros homens, que vão preparar outros homens. Sim, meu Pai, sim. Então, constrói uma aliança em nosso meio, Jesus. Estabelece a sua aliança no nosso meio. Nós oramos para que todo mal saia da nossa mente. Nós oramos para que Filipenses 4:8 se cumpra na nossa vida. Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que há dignidade, tudo aquilo que o Senhor pensaria, que essa seja a ocupação da nossa mente. Que o Senhor nos dê, Deus, autoridade, que o Teu Espírito governe nossa mente, que a gente tenha em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que a gente tenha a sua mente e que todos os pensamentos, Deus, que tentam virar consumo de pecado, se tornem agora, Deus, dissipados. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Ainda que venha um pensamento, porque não tem como não vir, mas que esse pensamento seja
exposto, que esse pensamento seja dissipado, que esse pensamento seja tirado pela sua presença. Espírito Santo, governe nossas mentes. Leva nosso pensamento, leva nossa mente cativa à obediência ao ensino de Cristo. Levante homens aqui nessa noite que vão obedecer o Senhor, ainda que para isso eles tenham que sangrar, eles tenham que renunciar, eles tenham que sofrer. A tua palavra diz que a gente não venceu o pecado até sangrar, Jesus. Mas o Senhor venceu o pecado e sangrou para vencer o pecado. O Senhor levou a nossa culpa para que nós fôssemos justiça do Senhor nessa terra, para que a gente de novo tivesse uma semelhança com o Senhor, porque Cristo é o Deus visível. Sim, Jesus, obrigado por ter se tornado carne, ter andado no nosso meio e ter dito: é isso que vocês precisam ser. Cristo em vocês, homens, é a esperança da glória. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu queria pedir que você não saísse do altar, mas eu queria pedir que você ficasse de pé. Eu queria pedir aos irmãos que estão aí atrás que pudesse dar as mãos a esses irmãos aqui da frente. Dê as mãos, fica todo mundo de mão dada. Eu gosto muito desses momentos, irmão. Eu acho que eu sou um cara que ama a unidade além do normal. De verdade. Pensa numa coisa que eu amo, é a unidade. Uma vez nós recebemos uma palavra aqui nesse altar de que nós seríamos, e vamos lutar para isso acontecer, uma igreja que quer lutar pela unidade da igreja em Juiz de Fora, irmão. Não tem como a gente querer começar a lutar pela unidade lá fora se a gente não consegue nem ser unido aqui dentro. Será que você ficaria confortável em trocar uma ideia sobre suas dificuldades com esse irmão que você está de mão dada? E olha para ele, dá uma olhadinha para ele. Olha para ele. Tá tudo bem falar de alguma dificuldade sua para ele? Irmão, como que você enxerga essas pessoas que você está de mão dada? Sabe quando que a gente vai conseguir caminhar com as pessoas? Quando a gente olhar para as pessoas como Cristo olha. Cristo não olha para as pessoas pelo aquilo que elas são no momento. Cristo olha para as pessoas por aquilo que elas podem se tornar nele. Isso o anima. Isso anima. Então, se eu olhar para você, se você olhar para mim, quem que sabe algumas dificuldades minhas? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe defeitos meus? Fala assim, isso, eu tenho. E por que você consegue caminhar comigo? Você tem uma expectativa naquilo que Deus tem na minha vida. Sim ou não? Sim ou não? Você tem uma expectativa. Você sabe que eu não sou um defeito, eu não sou um momento, eu não sou um erro. E a mesma coisa você, irmão. Mesma coisa. Olha para esse teu irmão e dá um sorriso para ele. Dá. Fala assim, nós somos um. Somos um. Fala assim, eu quero ser o seu mordomo, eu quero te servir, irmão. Quero te servir em amor, em alegria, em singeleza de coração, em sinceridade. Começa a orar por essa pessoa que está do seu lado aí. Vai. Abençoa a vida dele aí. Libera palavras de vida, de destino. Libera palavras proféticas. Se vier algum versículo na sua mente sobre esse irmão, libera esse versículo sobre a vida do teu irmão. Libera esse versículo. Libera esse versículo aí sobre ele. Declara esse versículo. Fala para profetizar. Você vai se tornar esse verso. Ó homem valente. Ó homem cheio do Espírito. Sim. Sim, ó pai de família, ó homem fiel, ó provedor de sua casa, ó mordomo fiel ao Senhor e ao seu propósito. Sim, ó homem humilde, sim, ó homem de propósito, ó amigo no reino, ó cooperador de propósito, sim. Libera a palavra de vida sobre esse homem, sobre essa pessoa que está do seu lado. Começa a enxergar ele, irmão, como Cristo enxerga. Cristo não julga segundo o ouvir das palavras. Não. Ele não bate o martelo segundo a visão terrena. Não. O seu cetro de justiça vai além daquilo que vemos ou ouvimos. Vai além daquilo que vemos ou ouvimos. Começa a enxergar esse irmão como Cristo enxerga esse irmão, na construção de algo novo. Na construção de algo novo.
Obrigado, Deus, pela vida do Johnny, por essa palavra. Continua levantando o teu filho, Deus. Nós amamos o Johnny, amamos aquilo que o Johnny carrega, amamos a família dele, que ele cada vez mais se encontre em ti. E Johnny, olha para mim. Deixa eu liberar uma palavra sobre a sua vida aqui. No reino de Deus tem algo chamado remissão de tempo. Há como sim fazer algo para que sua casa e aqueles que você feriu no passado te vejam diferente. Só que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. O Espírito de Deus lhe dará graça para você remir os relacionamentos que foram feridos. Não vai ser na tentativa dessa palavra. Eu ouvi a palavra, vou fazer amanhã. Não. O que Cristo vai fazer em você vai se tornar cura nesses ambientes. Vai se tornar cura. Amém, irmão? Você concorda com essa palavra na vida do nosso irmão? Ande na força do Espírito. Deixa Deus continuar construindo em você. Deixa Deus. Nunca seremos nós que vamos bater no peito e dizer somos homens de Deus, mas o Senhor vai sinalizar da obra que Ele está fazendo na sua vida. O Senhor vai nos mostrar aos lugares que Ele está interessado em mexer, em arrumar. Então fica tranquilo, meu filho. Remir, Deus vai te dar graça para você remir tempos perdidos. Remir tempos perdidos. Aquilo que foi afetado no passado pelo erro nosso, Deus vai dar oportunidade para remissão, irmão. Remissão. Vamos remir isso. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então celebra Ele com alegria aí, crente. Aleluia. Aleluia. O Espírito. Dá um cheiro nesse irmão que está do teu lado aí. Dá um beijo nele. Fala, nós temos uma aliança. Nós estamos juntos, irmão. Amém? Estamos juntos. Liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado e reina o Espírito sobre a carne. Amém, amém, queridos. Reina o Espírito sobre a carne. Amém, amém. Deus é muito bom, viu? Reina Deus é muito bom. Espírito. E o bom disso é que a misericórdia dele dura para sempre. Eu vim falar algo a respeito de oferta, amém? Palavra tremenda, né? Mexeu com o meu coração, com as minhas emoções, viu? Deus te abençoe, John. Abençoe a sua casa também, viu? Eu queria ler com vocês Provérbios, capítulo 1. Capítulo 3, versículo 1. Que diz assim: Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Amém? Eu creio que a oferta, eu vejo como um mandamento de Deus, é um princípio para que todo homem possa fazer, e ensinar a sua casa a fazer também. Amém?
E no capítulo, aí mesmo, no capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honra o Senhor com seus bens e com suas primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus